Bom dia, gente. Boa tarde, na verdade. Começou. Rinpoche está falando que o livro foi traduzido para 25 línguas e que a relação dele com o sono, um sonho, tem mudado constantemente e a relação dele com a prática tem mudado. Tem tentado fazer isso parte da vida dele, em vez de fazer uma coisa separada da prática. Então, quando ele veio para o Ocidente, também ele está contando que ele teve o apoio de outro Rinpoche, e uma das coisas que sempre foi enfatizado é a integração, né, dos ensinamentos com a nossa vida no dia a dia. E aqui é isso também, é sobre a integração. Porque quando a gente pensa como um seguidor de qualquer fé, qualquer religião, que a gente aprendeu alguma filosofia, alguma disciplina, algum credo, ou até uma superstição, nem sempre tem a ver com o jeito que a gente vê o mundo, que a gente processa o mundo, a gente vive nossa vida. Muitas vezes aquilo está separado, né? Ah, eu acredito nisso, eu gostaria, eu penso que eu deveria me comportar, como eu penso que eu deveria viver, mas não necessariamente está ligado a como realmente eu vejo o mundo, como eu tento ver o mundo, como é que eu estou comprometido a ver o mundo, uma, uma consciência de melhoras da forma que eu estou vendo o mundo, da beleza, e de tentar compartilhar isso com outras pessoas. Então nem sempre tem esse approach, essa abordagem. E aqui no livro de Yoga dos Sonhos e Sono também é esse mesmo objetivo. Não é um livro simples, eu admito, o Rinpoche admite isso, mas ele está comentando que na psicologia ocidental, em geral, o sonho, no psicologia junguiana, freudiana e outros, que tem muita ênfase na análise dos sonhos. Mas do ponto de vista neurológico, da neurociência e na psicologia, nem sempre aquilo está tão bem conectado como poderia, porque o sistema de psicologia é meio rígido às vezes, e o sistema científico às vezes é mais flexível. E no yoga tibetana também é um pouco mais estável, uma coisa mais tradicional, antiga, e não necessariamente integrando com novos achados sobre o cérebro e sobre saúde. Então, isso é um ponto-chave, essa integração da prática e do conhecimento. E também na nossa prática, né? É muito importante a gente integrar, porque no final do dia, toda vez que eu faço um workshop de Dream Yoga, a primeira coisa que o Rinpoche fala é: durmam bem. E dormir bem não é sempre fácil. Muitas pessoas não prestam nenhuma atenção, não se importam. Eu já percebi isso, eu mesmo já fiz isso. E agora, quando eu vejo assim ao meu redor,
inclusive o filho dele, do Rinpoche, e amigos, e pessoas que ele conhece, as pessoas simplesmente não prestam atenção nisso, no sono. Mas um terço da nossa vida a gente vive, a gente dorme num terço da vida. 25 anos da nossa vida a gente, mais ou menos, a gente passa dormindo. Então, como é que é o seu sono? O que significa para você? Você pode aprender alguma coisa, pode crescer, você pode curar alguma coisa, você pode descobrir alguma coisa. É claro que não oficialmente está acontecendo aquilo, mas na maioria dos casos temos mais situações negativas do que positivas, porque a gente não está prestando atenção o suficiente àquilo. Então, cada vez mais, primeiro na era da eletricidade, né, quando chegou a eletricidade, e agora quando chegou a internet, né, tá ficando cada vez pior a qualidade do sono, porque as pessoas, as pessoas não passam tempo suficiente, horas no escuro total. E também é igualmente importante passar um número de horas na luz, exposto à luz do dia. Então é verdade tanto a luz física quanto a luz emocional, né? Então todas as crises que a gente está passando, a gente passa por crise o tempo todo, mas a gente não presta atenção a elas, a gente não percebe. Então esse é o problema. Então no fim aqui que o Rinpoche está falando é sobre integrar esses dois, para que a saúde do sono, que é tão importante e uma parte tão importante da nossa prática espiritual. Então, por exemplo, muitos que estão aqui escutando são praticantes. E o que significa ser um praticante? Praticante é aquele que através da sua prática espiritual e pessoal tenha uma habilidade de transformar alguns comportamentos negativos, destrutivos, partes não saudáveis da personalidade, transcender, transformar, ou liberar, curar. Isso é a prática. É isso. E às vezes a nossa fé, o nosso credo não permite que a gente se transforme. Então a gente não está praticando, a gente só está acreditando naquilo. A gente se identifica com alguma religião, com alguns credos, mas a gente não está fazendo o trabalho, na verdade. Porque a transformação mesmo requer um trabalho. Até o sono, ele precisa de um trabalho. É um esforço. Então eu tenho prestado muita atenção e o Rinpoche tem comentado que ele presta muita atenção e que ele continua melhorando e melhorando e às vezes tem dificuldades, mas recentemente tem tido bom sono. E agora ele foi num cruzeiro com o filho dele, Seng, e amigos e várias pessoas, umas 20 pessoas. É um cruzeiro curto de México para São Francisco. Então foi bem simples assim o cruzeiro. E aí no cruzeiro navio, o tempo estava bem forte, então estava balançando e dividindo uma cama pequena. E eu percebi que eu não tive uma boa qualidade de sono por 5 dias. Mesmo ele estava tentando. Ele estava comentando que ficou poucas horas, na verdade, com o Seng, que ele estava curtindo com os amigos lá. E ele ficou feliz que ele estava aproveitando. E o Rinpoche tentando ir dormir na hora certa. Mas mesmo assim não tinha uma qualidade de sono. Que ele está dizendo. Então, o que está dizendo é que o trabalho com o sono não é fácil, mas ele pode melhorar, pode mudar, pode melhorar a nossa saúde. Então esse é o ponto central aqui. Então ele vai mencionar os 11 pontos
poderiam ter mais ou menos, mas 11 pontos que são importantes para a gente dormir melhor. Primeiro, é regularidade. E dormir na mesma hora, acordar na mesma hora. Então mais regular possível. A regularidade nos horários é chave. Pessoalmente, a gente está comentando que ele não era assim, mas agora há um tempo tem tentado ser bem regular. Então sempre tenta ir dormir 9 horas, às vezes 8h30, tentar ir dormir 9, 9h15, 9h30 ele pega no sono, e 6, 6h30 acordar. Ele acorda. Então essa é a regularidade dele. E às vezes durante o loçar ele quebrou algumas regras, e com alegria quebrou algumas regras. E não seguindo esse protocolo. Mas isso foi um dia ou dois. E depois tentei voltar à minha rotina. Então, primeiro, regularidade é chave. Segundo ponto-chave, exercício. Em particular, os novos achados falam exercício de manhã é melhor. Então, a ciência sempre está mudando, né? Mas esse é o exercício, a ideia de que exercício é muito importante, exercício de manhã é até mais importante. E exercício com exposição ao sol é melhor ainda. Então, a gente está comentando que hoje de manhã tem um dia lindo lá na Bay Area, e ele foi dar uma corrida e mediu a intensidade da luz do lado de fora, e ele estava correndo na direção do sol, não estava olhando para o sol, mas na direção do sol, e os olhos recebendo exposição mais ou menos 8.000, 9.000 ou talvez 30.000 lux. Mas quando ele estava olhando na direção oposta, era tipo 8. Olhando para o sol era tipo 30, e de costas para o sol era tipo 8.000 lux, medida de luz, né? Isso quer dizer que dentro de casa só alguns centenas de lux. Então quando você sai, você tem essa quantidade de luz para registrar, acertar o seu relógio, o seu ritmo circadiano. Então, com certeza, exercício e esse tanto de exposição ao sol, luz do sol, está configurando teu corpo, teu cérebro para uma noite melhor. Esse é o segundo ponto que ele tenta fazer com frequência. Então, ele fazia o exercício de tarde, agora ele tem tentado fazer uma corrida de manhã e pega um pouco de sol, então de manhã, e depois da tarde um pouco de exercício de força, levantamento de peso. E aí, terceiro ponto é que de noite tentar diminuir um pouco as luzes, TV, computador, no celular, as luzes estarem mais baixas, mais perto do chão, e você não está olhando para ela diretamente. Ou então também usando aquele óculos que bloqueia a luz azul. O motivo que a gente precisa de luz de manhã, em especial luz azul, de manhã, a luz do sol, né? É para dizer para o teu corpo, olha, agora acordei, estou de manhã. E aí o corpo sabe que daqui a 16 horas é hora de dormir. E depois, naturalmente, quando chega a noite, o corpo sente que é hora de dormir. Mas aí se você tem uma luz forte do celular, de alguma tela, aquilo manda uma mensagem para o teu corpo que bagunça o teu ciclo biológico de sono e acordar. Então tentar diminuir essas luzes dessas telas seria esse o
terceiro conselho. E o número 4, ele está usando um bloqueador de luz azul, na Amazon, uns $30, e ele não tem tido total sucesso, mas tem tentado usar com regularidade, 1 ou 2 horas antes de dormir. Você ainda pode olhar para o teu celular ou ver TV, então usar isso pode também ajudar. Esse é o número 4. E o quinto ponto seria evitar cafeína depois de meio-dia e evitar o álcool à noite. Cafeína e álcool, basicamente. Então, a gente sabe que algumas pessoas podem falar, na Itália, né, as pessoas comem tarde, tomam um expresso com alegria, tomam aquele expresso. Eu notei essas coisas. Se você conversar com eles, a pessoa fala, não tem nenhum problema para dormir. Eles diriam que não tem problema para dormir. Ou então pessoas que bebem de noite, um licor ou um vinho, a pessoa vai achar que aquilo vai ajudar eles a entrar no sono. Ou falam, olha, não tem problema com dormir depois de beber álcool. Então até na medicina tibetana se fala o arroz branco, o álcool de arroz branco, especialmente no Ano Novo, um pouquinho de açúcar, um pouco de manteiga, mas é uma quantidade muito pequenininha. Mas isso é uma coisa medicinal para dormir até. Então eu não faço isso com frequência, mas no Ano Novo tibetano, no Ano Tibetano ele fez. Então, no ponto de vista subjetivo, parece ajudar, mas de forma geral evitar o álcool de noite, porque o álcool afeta o sono profundo principalmente ele afeta. E a cafeína afeta talvez o sono REM. Eu não lembro dos detalhes, mas álcool e cafeína vão afetar negativamente. Então, por exemplo, você tomar um café de manhã, tomar um café tudo bem. E antigamente ele tomava um café à tarde com os amigos e tal, um café. Então ele tomava um copo de café sem muita consciência, assim, estar com os amigos em algum lugar e fazia aquilo sem muita perceber. Mas aquilo claramente estava afetando. Então, 5, 6 horas ou até então, se você toma café à tarde, talvez um quarto daquilo ali ainda esteja no teu cérebro quando você vai dormir. Então, esse é um outro ponto, que é o quinto ponto. E o sexto ponto é sobre jantar tarde. Rinpoche, comentando que pessoalmente tenta uma parte das noites pular o jantar. Especialmente quando vai sair para jantar com a família, tenta ir cedo e comer leve. E se ele faz um exercício e sente fome, aí ele faz uma pequena sobremesa, com uma banana, com um pouco de leite e arroz e faz um pistacho com
Então ele faz uma mesazinha e toma algo assim 2, 3 da tarde, e aí de noite não come nada. Então você está fazendo jejum, é recomendado você pular o jantar em vez de pular o café da manhã. Ou comer bem leve, né? Isso 3 horas antes de dormir, né? Esse é o 6º ponto. E o 7º ponto é sobre o conforto do seu quarto. Manter ele bem escuro o máximo possível, ou até usar uma máscara para ficar mais escuro, por exemplo, quando está viajando, ou, por exemplo, botar alguma coisa no ouvido para não entrar um som também. A temperatura do quarto também ficar em torno de 18 graus Celsius. Então, todos têm diferentes corpos, então as necessidades podem ser diferentes, mas manter a temperatura do lado mais frio é importante. E, pessoalmente, acho que isso faz uma grande diferença. Esse é o ponto 7. E o ponto 8 é, se estiver tirando uma sonequinha da tarde, então, por exemplo, nos retiros, se ele está tendo vários ensinamentos, ele às vezes gosta de tirar um cochilo rápido. Então ele sabe que se for mais que 1 hora, alguma coisa assim, aí ele fica meio embaçado, fica meio mau humor, assim. Então a recomendação seria em torno de 20 minutos, mas cada um experimentar. Então você sabe que quando você acordar, você vai estar alerta e não mais sonolento. E também vocês deveriam prestar atenção, quem está com dificuldade de dormir, evitar cochilos longos à tarde, ou até pular esse cochilo à tarde para ver se você dorme melhor de noite. Seria uma outra recomendação. E o número 9 seria sobre uma chuveirada fria e sauna. Pessoalmente, o Rinpoche tem experimentado isso. Faz uma sauna 5, 6 vezes por semana. E deveria ajudar o sono, aquilo. E a minha experiência pessoal, ele fala que sensação que se ele fica muito longo, afeta negativamente, mas no tempo curto parece afetar positivamente. Então, a Universidade da Finlândia Ocidental fez um estudo com umas 2.000 pessoas, então 4 a 7 vezes por semana de sauna, cada sessão com 19 minutos. E os benefícios de saúde seriam incríveis. Doenças cardiovasculares, circulação, memória. Ele não se lembra de toda a lista, mas tem muitos benefícios. E o banho frio também é algo que ele gosta. De noite, ontem ele não tinha tanto frio, mas ele estava tentando ver na Amazon um protocolo de um negócio de plástico mais barato, $45 para entrar. E aí o negócio quebrou no meio, a água caiu, não deu muito certo. Mas só tomar um banho gelado na mangueira, no jardim, é algo muito refrescante. E fazer isso cedo, não logo antes de dormir, mas fazer mais cedo, algumas horas antes, pode ajudar. E aí, número 10 seria a própria prática espiritual de cada um. Eu poderia dizer que a meditação ajuda. A meditação poderia incluir muitas coisas, né?
Poxa, comentou que ele tem toda manhã, em torno de 6:30 da manhã, faz um experimento com terapia de luz vermelha, com óculos escuros, fica na frente de uma luz vermelha e faz a meditação de respiração e um exercício de respiração. E aí, uns 20 minutos depois, monta o altar com as tigelinhas de água, incenso, as velas, prostrações e preces. Então, isso regularmente configurar assim a sua energia, no sentido positivo de energia para o dia, isso é algo regular que ele faz. Então, isso parece claramente durante o dia ficar no lado mais positivo, olhar de forma positiva para a vida, tentar escutar mais as pessoas, sentir mais as pessoas, conectar mais com as pessoas, conversas mais do coração com as pessoas. Então, quando você sente que está um pouco mais ansioso, fazer uma respiração profunda, ativar o sistema nervoso parasimpatético e entrar num estado mais relaxado. Então, esse seria o número 10. E o número 11 se você fizer um Google, você pesquisar, tem muitas frutas que aumentam a melatonina e tem propriedades que aumentam o sono. Então, se você pode procurar frutas e comidas que ajudam no sono. Não sei se vocês experimentaram com essa sobremesa que ele comentou antes. Então, ele tem... Você não precisa adicionar açúcar, mas muito disso é um experimento em si mesmo, e também ele tem aprendido muito com a ciência, tem integrado com a prática, dividido isso com outras pessoas que precisam dessa ajuda. Mas você está comentando que não é um médico, não é cientista, ele é só um praticante que está curioso sobre tudo e integrando essas coisas com uma tradição antiga com a ciência moderna e tentando experimentar nele mesmo, fazer experiências. É o que ele tem tentado fazer. Então, qualquer coisa que ele mencionou, se a gente quiser experimentar, a gente tem que ter certeza que nossa condição física e mental está no lugar certo. Se você está em dúvida, perguntar para o seu médico, para algum profissional. E a última coisa, essa ideia, por que a pessoa poderia falar, por que eu durmo bem, eu não tenho problema, eu não quero usar nada para medir, nada no meu punho ou no meu dedo para medir, fico ansioso. Ele pode estar falando que ele entende, ele também às vezes, quando ele quer quebrar um pouco as regras ou não seguir o protocolo, aí ele fala, essa noite eu vou sair com a família e não me preocupar em dormir tarde, não me preocupar com nada, pular o exercício, não usar o anel e estar livre aquela noite, só curtindo a noite. Então, às vezes ele sente isso. Mas é melhor você saber o que está acontecendo na tua vida do que não saber o que está acontecendo. Você não quer saber tarde demais, quando não tem nada para fazer. Ou então, você não quer saber depois que aquilo afetou negativamente você por muito tempo. Muitas dessas coisas, o Rinpoche está falando que ele gostaria de ter feito 30 anos atrás, mas pelo menos está se divertindo
e definitivamente gostaria de trazer essa consciência para quem quer que queira melhorar, né, a saúde e a vida. Então, por exemplo, cafeína, luz tarde, álcool, um jantar tarde, falta de regularidade na hora de dormir. As pessoas vão dizer, eu estou bem, eu não estou bem. Como é que você sabe que você está bem? Você não sabe, né? Por que você não sabe? Por exemplo, duas coisas, seria sono profundo e REM. Quantas horas? Então, 7 a 9 horas, 8 horas de sono. 7 a 9 horas de sono, parece que é a necessidade média das pessoas. Então, você não sabe se você realmente dormiu 7, 8, 9 horas se você não medir. Porque deitar na cama não significa, ou você está deitado na cama, não significa que você dormiu aquelas horas, né? E a segunda coisa é o sono profundo. De 13 a 26% do sono profundo deve ser profundo. Então, 13 a 33% deveria ser sono profundo, a duração, né, do sono. Então, se você está dormindo 8 horas, seu sono REM deveria ser em torno de 1 hora e 50, 23%. Desculpa, ele repetiu, ele corrigiu. 23%, 1 hora e 50 minutos, o sono profundo, e o sono REM deveria mais ou menos 1 hora e 36 minutos, que dá uns 20% do tempo. Então a gente não sabe se a gente teve essa quantidade de sono profundo e REM se você não estiver medindo. Mesmo com medidas, você não tem como ter 100% de certeza, mas pelo menos aquilo dá uma leitura muito melhor do que você só assumir. Então o ANEL ou o WHOOP, eles dão resultados diferentes, mas são bem parecidos. Mas se a empatia fosse tentar estimar sem usar os gadgets, provavelmente estaria muito mais longe da realidade. Então é importante em algum ponto, não são muito caros. Se você pular um jantar e vinho, em um mês, aquilo, se você deixar de sair para jantar e para tomar vinho, um mês, aquilo ali você consegue comprar. Então, o custo não deveria ser uma questão. Então, o ponto é como que você sabe? A gente não sabe. A gente pode achar. Então, ele acha que esses gadgets, aparelhos são úteis. Então, por que a gente precisa dormir agora? Ele está falando que não lembra exatamente todos os detalhes, ele está aprendendo também, mas uma das coisas que ele escutou, se você reduz 5% do seu sono REM, você está aumentando em 13% aumenta o risco de morte em 13%. Se teu sono REM cair em 5%, a chance de você ter algum problema que dava morte aumenta em 13%. Então, muitos estudos que mostram também falta de sono atrapalha funções cognitivas, mais questões emocionais e mentais, sistema imunológico mais fraco, doenças cardiovasculares, ganho de peso e obesidade por causa da falta de sono ou por causa de falta de qualidade de sono, saúde metabólica, queda do libido, dos hormônios sexuais, tanto para homem e mulher. Então, queda, menor risco de acidentes, né? Então, tem muitas
morte que acontece todo dia por causa da falta de sono. Queda na performance física, se você está fazendo qualquer coisa física. É isso que ele tenta falar pro filho adolescente dele, que gosta de esporte, de vôlei. Então ele fala, olha, vai dormir porque você vai jogar melhor. Mas isso também não funciona. Então, qualquer pessoa que tenha que fazer algo, performance física, ajuda. Também quanto a idade da pele, melhor do que qualquer produto de beleza, uma boa noite de sono, aquilo aparece na pele, no rosto. Desequilíbrios hormonais, aumento de risco de doenças neurológicas degenerativas, piora na tomada de decisão, questões de brigas nas relações, quando você está se você tem uma noite boa de sono, você vai ter menos chance de você brigar, né, com o seu marido, sua mulher, do que se você tiver uma noite ruim de sono. Então, falta de sono também aumenta a inflamação, diminui a efetividade das vacinas, até isso, né? Se você tomar uma vacina, não dorme, aquilo diminui a efetividade. A saúde do bioma intestinal, até risco de câncer de próstata, aquilo também é afetado pela falta de sono. Então, a qualidade ou quantidade do sono tem benefícios e consequências incríveis. Então, eu espero que essa informação seja boa o suficiente para todos nós acordarmos um pouco, prestarmos mais atenção, com alegria, com entusiasmo, dividindo com os outros, ficando empolgado. E ele está ali para apoiar. Então, às vezes, podem falar sobre 5 sabedorias, isso e aquilo, e às vezes pode ficar um pouco intelectual aquilo. E quando a gente fala com professores, pode ficar um pouco intelectual. E pessoas que são pesquisadores e curiosos aprendem, mas se aquilo não se transforma em algo prático na vida, ou tem uma aplicação que traz uma mudança no seu corpo, na sua mente, então não tem propósito de aprender nada. Depois você está comentando que ele não ficaria satisfeito em achar que está só acumulando mérito em aprender o Dharma. Ele prefere acumular o Dharma achando que tem algum impacto, mesmo que pequeno, no corpo e na mente. Então, aprender o Dharma e praticar dessa forma. Então, ele agradece todo mundo e vai postar mais coisas. E agradece também se vocês quiserem dar um feedback, compartilhar. Então, talvez falar sobre 5 sabedorias seja difícil falar com a sua família e tal, mas falar sobre qualidade do sono e a saúde do sono, muitas pessoas podem ter dificuldade com isso e você pode ajudar seus familiares, um ou outro, com essa informação, com esses experimentos. E experimente. Muitas coisas que eu estou falando podem funcionar para você ou podem não funcionar. Mas, em geral, na ciência e os próprios experimentos que ele tem feito parecem ajudar muito. Então, agradeço a todo mundo. Obrigado, gente.